Olá, tudo bem? Começamos aqui mais um PharmaCast. Eu sou a professora Leide, do curso de farmácia da FAG. E hoje estamos aqui com o farmacêutico, Dr. Renato Arenhart, é isso? Farmacêutico da Farmácia Estrela, já tem alguns anos, né, aí de experiência, nosso egresso. Prazer receber você, Renato. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado, Leide. É sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito de contribuir com essa casa, que é minha casa, né? E a gente fica muito feliz por isso. Minha casa formadora. Então é sempre um prazer estar aqui conversando, agregando e, por que não, trazendo melhores farmacêuticos para o mercado de trabalho, né? Com certeza. Então, estamos aqui com as alunas do terceiro período, a Maria Clara, a Mirella, a Mábila, né, que também vão contribuir aí para, né, vamos falar um pouquinho então a respeito dos suplementos alimentares, né, a parte aí então que cabe ao farmacêutico, né, e a farmácia de dispensação. Mas é um prazer realmente receber você, Renato, né, por toda a tua história, né, o Renato que é farmacêutico, então como a gente já falou, egresso aqui da FAG. Que ano formou, Renato? Lembra? 2010, 11. É que a minha colação foi final de 2010, mas eu sou da turma... Uma das primeiras turmas. Final de 2010, ali, quarta turma. Legal. E eu vi que você também é advogado, então também, né? Pela FAG também. Ah, legal. Então isso também ajuda, né, na profissão, Sim. Tanto na área farmacêutica, né, ali, quanto, né, você consegue observar certas situações aí com um olhar um pouco diferente. Eu acho que isso também é importante para nós. Hoje eu uso muito as duas formações para executar o meu trabalho. Isso aí. É especialista em nutracêutica clínica e atualmente, então, está no mercado farmacêutico então, há mais de 14 anos. Então, você falou que formou, né? 2010, aí 2011, então já está... 14, 15, né? 14, 15 anos. Já aí. Mas legal. Mais tempo de estágio, enfim, é bastante tempo. Até a gente até confunde, às vezes, 14, 15, 16, enfim. Legal. É muito tempo. Isso aí. Então tá, Renato, muito obrigada mais uma vez. Então, vamos começar a conversar? Primeiro, obrigada por aceitar o convite e tal. E eu queria começar essa conversa perguntando onde surgiu o seu interesse pela parte de suplementação e qualidade de vida. Na farmácia. E faz muito tempo, na realidade. Desde que eu comecei a trabalhar como farmacêutico, eu comecei a entender... Quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma ideia de medicamento, né? Medicamento. E eu comecei a perceber que existiam muitos profissionais que faziam uma interação de prescrição, de indicação, de tratamento junto com suplementos alimentares, né? Junto com suplementação. Então eu comecei a me interessar bastante sobre isso. Então partiu primeiro de uma curiosidade. Mas por que isso? Por que aquilo? E aí, conforme essa curiosidade foi avançando, eu também fui avançando os meus conhecimentos e acabei que me especializei nisso. Você falou, desculpa, Maria, antes de dar continuidade, você estava falando para mim antes ali nos bastidores, que na verdade você começou com... Como é que foi que você começou? Você como disse um hobby, como um hobby, né? Eu tinha muita curiosidade mesmo. Primeiro que a minha matéria predileta na faculdade era fitoterapia. Então, eu estudei sempre muito fitoterapia e conhecia muito sobre fitoterápicos. E aí eu comecei a entender de que esse universo dos medicamentos fitoterápicos, ele meio que tinha um braço nos nutracêuticos, eles andavam muito juntos. Então, comecei a estudar sobre nutracêuticos também, a partir dessa vontade, né? Mas como um hobby mesmo, Leide. Uhum. Não como uma necessidade profissional. Uhum. Isso veio depois da pandemia, né? Uhum. Depois da pandemia as coisas ficaram mais intensas profissionalmente, né? Porque acabou que ocorreu a adaptação social, né? Uhum. E aí essa adaptação social exigiu de mim um conhecimento um pouco mais refinado, por isso eu me especializei nisso. Mas eu acho interessante você falar que veio como um hobby, né? Então veio com uma coisa que você gostava. Eu gosto. Não era a raiz da execução do meu trabalho. Uhum. Sempre gostei. Então foi um hobby, basicamente isso. Surgiu de uma área de interesse, assim, de estudo, assim, aquilo que você gosta de ler sobre. E quando a gente gosta, a gente faz a coisa bem feita, né? A gente busca com mais vontade, né? Diríamos assim. Tem uma curiosidade mais funda ali. É verdade. Foi basicamente isso. E qual seria o papel do farmacêutico nessa parte de suplementos alimentares e vitamínicos? Tudo isso ainda é muito novo. É muito novo porque o farmacêutico cada vez mais tem ganhado protagonismo no cuidado à saúde das pessoas. Mas entenda que eu vou dar 2 passos atrás para te falar sobre isso. Eu acredito no papel do farmacêutico como um agregador. Muitas vezes um paciente ele se consulta com a nutricionista,
com o cardiologista, com o endocrinologista, e ele vem à farmácia e o farmacêutico é a ponte entre esses profissionais. E muitas vezes a inserção de nutracêuticos na rotina desse paciente é, de certa forma, o molho que falta para que os tratamentos sejam eficientes, entende? Então, acho que vem aí. Mas, assim, existem novas áreas de atuação do farmacêutico que podem potencializar esse conhecimento, né? Então, o farmacêutico ele tem ganhado protagonismo no cuidado da saúde das pessoas. E eu acredito que essa área de atuação, esse conhecimento em específico, ele vem muito no protagonismo dessas novas áreas de atuação. Como o farmacêutico, muitas vezes, como protagonista, né? E não como um membro do cuidado multidisciplinar. É que, na verdade, né, Renato, antes o farmacêutico ele era tido unicamente como profissional do medicamento, né? E hoje não, ele é o profissional do cuidado, né? Então, e junto com isso, tá vindo uma série de áreas, né? Só que assim, a gente não pode se esquecer que junto, eu sempre uso essa frase, inclusive aqui nos nossos Pharmacasts eu usei várias vezes. Junto com a oportunidade vem a responsabilidade. Exatamente. Né? Porque ele não tem como ele falar assim, eu quero, né? Eu vou indicar, eu vou, né, orientar um paciente a usar o suplemento alimentar X, mas se eu não conhecer daquilo e eu souber o que eu estou falando, eu posso levar um prejuízo para o paciente. Então, ele precisa estudar, ele precisa se apropriar. Então, junto com uma possibilidade grande que está vindo, que cada vez mais a gente tem visto que as pessoas têm buscado isso, né? A melhoria na qualidade de vida, e eu acredito que você vai falar um pouco sobre isso também, né? Tem vindo a responsabilidade do farmacêutico no sentido de orientar de modo correto, né? Exato, até porque nutracêuticos não são isentos de efeitos colaterais. E não são isentos também de consequências orgânicas. Principalmente para pessoas que têm condições mais severas do que diz respeito a quadros de saúde. Por exemplo, aqueles que são renais crônicos. Os pacientes renais crônicos eles precisam de um cuidado muito grande no que diz respeito à suplementação. Ela é totalmente indicada, mas ela é muito contraindicada em vários aspectos. Então, precisa ter um cuidado muito grande nesse sentido. Suplemento não deixa de ser um medicamento, né? Um remédio para Olha, ajudar se a gente for categorizar, é um remédio. Isso. Mas medicamento, não. Até porque ele tem outra classificação, mas na categoria remédio O ponto sobre a suplementação eu gosto muito de uma frase que eu ouvi sobre suplementos. Suplemento é algo a mais. Então, a gente primeiro precisa entender o seguinte. Existe um tratamento nutricional adequado para aquela pessoa. Então, ele está seguindo com uma nutricionista adequadamente o que ele precisa consumir de macro e microelementos na dieta. E ele tem um cuidado médico presente. Ponto. O que nós podemos fazer para potencializar a qualidade de vida desse paciente que está num tratamento? Aí vem essa questão da suplementação. É uma cerejinha do bolo, entende? Para a gente potencializar a qualidade de vida. Eu acho que esse é o pulo do gato da popularidade da suplementação. Qualidade de vida. É isso que as pessoas estão buscando, mesmo quando estão em tratamento médico, nutricional, enfim. Então, você faz algum tipo de anamnese, por exemplo, do paciente renal crônico, para descobrir que tipo de suplemento seria melhor no caso dele, né? É sempre muito importante você entender todos esses aspectos que eu mencionei. Está em tratamento médico? Está em tratamento nutricional? O que a gente pode fazer para potencializar o resultado em saúde dessa pessoa? Entendeu? Aí sim você consegue pensar se é ou não necessário incluir um suplemento. Ele precisa fazer sentido para melhorar a rotina e a qualidade de vida daquela pessoa. Entendeu? Vamos falar de whey protein, que é um suplemento que a maioria das pessoas consome para ir à musculação. Mas você tem quadros de sarcopenia em idosos, por exemplo. Então vamos supor que ele está no geriatra, está sendo bem acompanhado, está sendo bem nutrido pelo nutricionista, mas ele não consegue ingerir adequadamente proteína na rotina dele. Por que não enquadrar o whey protein para que a gente potencialize o resultado em saúde, melhorando o quê? Massa muscular. Por quê? Massa muscular em idoso, qualidade de vida. É sinônimo. Um idoso com pouco perfil muscular tem mais sucessão a quedas. Queda em idoso pode ser fatal. Então, olha como o raciocínio ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Agora, você vai
colocar o whey protein para todo mundo? Em que pese seja o suplemento mais seguro e mais amplamente estudado, é todo mundo que precisa? Então, às vezes, eu tenho um consumo de proteínas extremamente adequado para a minha massa corporal. Eu ainda assim preciso tomar whey protein? Entendeu? Então, desde o suplemento mais básico, a gente consegue encontrar pessoas que têm extrema necessidade e pessoas que não têm necessidade de tomar. Em que pese seja um suplemento extremamente seguro que não faça mal a ninguém. Entendi. E aí entra essa situação que você falou, né? Ao mesmo tempo que é simples, é complexo, né? Porque eu preciso entender também o quadro do paciente, né? Digo, né? É como foi falado, tem que fazer uma anamnese, eu tenho que conhecer aquele paciente. Eu não posso vender o produto por vender. Não né? É que assim, a gente... E aí que tá uma coisa muito interessante, Leide. Com o passar, antigamente, né? A gente tinha uma característica muito grande que é a venda de multivitamínicos. Quando a gente fala de suplementação, a gente não está falando de multivitamínicos. Em que pese os multivitamínicos estejam nessa categoria, nem todo mundo precisa de um multivitamínico, mas todo mundo pode precisar de um nutracêutico. Entende? Então, é diferente, a gente não categoriza isso. Então, eu gosto muito de deixar claro que faz parte do grupo, mas não é a essência do que é suplementação para qualidade de vida. Porque muitas vezes a gente confunde com essa venda ostensiva do multivitamínico. E não é isso. Quando você avalia se uma pessoa precisa ou não de uma suplementação, a gente não está dizendo sobre multivitamínicos, a gente está dizendo sobre potencializar aquilo que ela precisa que seja potencializado para aquele momento de vida. Quais você diria que seriam os maiores riscos nesse tipo de suplementação? Eu tenho um exemplo que eu digo que é sempre muito utilizado para explicar risco ou não, risco-benefício, né? Vamos supor que você está há 2 dias no deserto e sua água acabou. Um copo de água, nesse caso, é extremamente benéfico à sua saúde. Agora, vamos supor que a tua rotina diária te levou a um consumo de 5 litros de água naquele dia. Talvez tomar mais água não seja benéfico para a tua saúde, ou não vá fazer diferença. Quando a gente fala de suplementação, a gente primeiro precisa entender isso. Existe necessidade? Existe. Existe consequência naquele quadro de saúde negativa? Não existe. Aí sim você faz a inserção de um suplemento para aquela pessoa. Então, antes de avaliar risco, a gente primeiro precisa avaliar a necessidade. E aí a gente tem que sopesar, né? Risco, benefício. E aí fazer a inserção para os pacientes. Mas em linhas gerais, existem efeitos colaterais, mas eles são totalmente seguros quando você indica bem. Quando a pessoa realmente tem necessidade daquele suplemento, dificilmente tem um efeito colateral que contraindica. O que eu gosto sempre de deixar claro a gente precisa encontrar necessidade no uso. Bem, qual seria mais você querendo saber mais um pouco, a diferença dos multivitamínicos dos suplementos? Não, é porque assim, veja só. No multivitamínico a gente vai ter lá vitaminas do complexo B, vitamina D, enfim, tudo em até uma concentração máxima de IDR, que é ingestão diária recomendada. Mas muitas vezes a ingestão diária recomendada, ela é insuficiente para promover um efeito terapêutico. Vou te dar um exemplo da vitamina D, por exemplo. E eu nem estou falando de doses que a gente pode prescrever. Vamos supor que o médico identificou que aquele paciente precisa de 50 mil unidades de vitamina D por semana. Está muito ligado à esfera de atuação do médico essa dosagem. Mas é a título de ilustração. Dentro do multivitamínico tem 200 unidades internacionais diárias. Não é o suficiente para fazer o efeito terapêutico. Entendeu? Então, ele precisa prescrever vitamina D isolada, numa dose que vá fazer um efeito terapêutico. Então, muitas vezes, os multivitamínicos, eles têm doses que não fazem efeitos terapêuticos, em que pés sejam nutracêuticos, entende? Então, muitas vezes, se a pessoa tem uma alimentação balanceada, ela não precisa daquilo. Ela precisaria, por exemplo, isoladamente de uma dose maior de vitamina D, de uma dose maior de complexo B, de uma dose maior de vitamina B12, tudo isso baseado naquela necessidade daquele paciente. E não num frasco, com um lacinho,
dizendo é para todo mundo, entendeu? Essa é a diferença principal. Sim. Eu acredito muito que, bem indicado, multivitamínicos podem fazer uma boa diferença na vida. Imagina que você tem uma rotina globalizada, que você acorda cedo, não toma café da manhã, quando você vai almoçar você come qualquer coisa, de tarde você acaba esquecendo de comer, vai só no cafezinho. Você não adquire micronutrientes suficientes, macronutrientes suficientes na sua alimentação. Então, um complexo vitamínico vai te fazer super bem, principalmente para repor vitaminas e minerais que você não consegue repor na alimentação. Colocar um whey protein, um carboidrato na forma de suplemento vai te fazer muito bem, entende? Mas primeiro a gente precisa avaliar, como eu havia dito, a necessidade daquela pessoa. Ô, Renato, e assim, ó, agora mais até, né, uma dúvida minha particular. Hoje existe uma série de multivitamínicos, uma série de suplementos, né, em relação aí ao que tem disponível, então é muito grande dentro das farmácias. Mas, assim, qual que é teu ponto de vista em relação a isso? Porque, assim, a grande maioria realmente não tem, né, uma concentração. Se a gente for lá e for observar, né, a composição de cada um deles, nem sempre, né, ele é adequado, né, digo assim, né, a quantidade que está indicada no próprio rótulo, muitas vezes não vai trazer um grande benefício, né? O que você acha disso? Primeiro, eu costumo fazer sempre uma boa seleção, né, daquilo que faz sentido na vida das pessoas. Eu vou falar de ômega 3 para vocês. Para que a gente consome ômega 3? Para elevar o nível de gorduras boas na nossa dieta. O nível de gorduras boas na nossa dieta pode promover benefícios em saúde para nós. Ah, Renato, reduz o colesterol? Não reduz o colesterol. Mas equilibra a porção positiva do colesterol. Ok. Mas, para fazer efeitos de proteção cardiovascular, precisa ter uma determinada concentração de EPA. Ela normalmente precisa estar acima de 700, para ser bem humilde. Os ômega 3 normais, esses que talvez nem em farmácia, tem em celeiro, que são os mais baratos, a gente sempre brinca que o ômega 3 do celeiro é o mais consumido, mas não é o que deveria ter sido consumido. Você precisa de 4, 5 cápsulas para ter 300, 400 miligramas de ômega 3. Então, aí que está o ponto. A gente precisa saber primeiro escolher a qualidade desse produto, do ômega 3. Sempre que você for comprar, por exemplo, um ômega 3, você tem que avaliar essa quantidade de DPA, a quantidade de DHA. Opa, eu sou uma gestante, eu preciso consumir mais DHA. Então é mais DHA que precisa estar alto para que eu consiga melhorar o desenvolvimento intrauterino daquela vida que eu estou gerando. Então, olha só como são nuances de observação. A gente precisa entender se tem um selo de qualidade, o selo IFOS, que diz que não tem contaminação por metais pesados. Qual é a origem daquele peixe que deu origem ao ômega 3? Então, tudo isso precisa ser analisado quando você vai comprar um suplemento. Por isso que não dá pra gente embalar tudo dentro do mesmo pacote, sabe? E as concentrações, elas são muito individualizadas, eu costumo dizer, Leide. Eu não gosto de suplemento pronto para todo mundo. Existem algumas pessoas que vão fazer bom uso, como havia dito. Se você tem uma rotina extremamente extenuante, que você mal consegue comer direito, é igual o copo de água no deserto, vai fazer efeito. Agora, para a gente melhorar rendimento e qualidade de vida, as doses precisam ser individualizadas conforme a necessidade que as pessoas têm. Pré-treino para musculação, por exemplo. Ah, você vai consumir um pré-treino para musculação, mas não faz musculação. Faz sentido. Sim. Ou você faz uma atividade física muito, muito moderada. Então, para que você vai tomar uma substância, muitas vezes, que vai estimular você a ter uma realocação energética para melhorar a contratibilidade muscular se você não tem essa necessidade na atividade física que você tem. E aí você acha que... Eu estou atrapalhando aí as meninas nas falas dela. Mas aí você acha que, então, o que seria mais adequado hoje? Você comprar, por exemplo, né, suplementos que tragam no máximo 2 princípios ativos, né? Ou você acha que a manipulação... Manipulação, Manipulação, porque aí a gente consegue personalizar. Personalizar. A não ser que algumas pessoas queiram tudo separado. É óbvio que tem de boas marcas, mas aí você vai acabar tomando várias doses de várias substâncias. E a manipulação, ela vem com tudo para fazer com que você tenha a personalização daquilo que você precisa, sabe? E outra dica que eu sempre dou, não é porque naquele momento a gente fez uma avaliação e que aqueles nutracêuticos fariam bem para a tua vida, que eles vão ser necessários para sempre. Porque a nossa vida é cíclica.
Às vezes eu preciso de um suplemento para controle de estresse, de ansiedade, mas aí a minha vida deu uma mudada, eu não estou mais num quadro de estresse. Por que eu vou continuar tomando isso? Então, mas por isso também é bom fazer um acompanhamento com um profissional, né? exatamente. Eu costumo dizer que você precisa adotar um farmacêutico para te orientar. Porque eu acho que o protagonista da suplementação nos próximos anos será o farmacêutico. Porque é o profissional que está mais acessível ali para você ter um papo legal sobre a promoção da tua saúde. Vejam que eu não estou falando em nenhum momento em diagnóstico de doença. Eu estou falando em promover saúde. E aí o papel é fundamental do farmacêutico. Porque a gente tem que ocupar os lugares que são nossos. Promover e propagar saúde faz parte da rotina do farmacêutico. Então, do cuidado, né? Do cuidado, exato. Então, eu não quero usar esse meu conhecimento para diagnosticar ninguém. Eu quero vir aqui potencializar resultado de saúde, promover longevidade, através de uma rotina de suplementação adequada para cada pessoa, para cada indivíduo. Melhorar a qualidade de vida, né? Exatamente. Existem combinações de suplementos que podem ser perigosos ou ineficazes? Sim, como medicamento. Eu acho que a gente primeiro precisa entender quais suplementos aquela pessoa tem necessidade e quais medicamentos aquela pessoa tem necessidade. Estou falando de duas coisas, mas que têm o mesmo raciocínio. Vamos supor que você vá tomar um medicamento para pressão arterial. O médico te prescreveu lá. Existe a necessidade de tomar 2 medicamentos do mesmo grupo? Não existe. Existe a necessidade de tomar 2 suplementos, 2 nutracêuticos que têm basicamente a mesma função ou ativam a mesma via metabólica? Vamos lá, eu quero melhorar a qualidade de massa muscular. Então eu vou tomar creatina, vou tomar Pepti Strong, vou tomar Whey Protein. Todos eles têm depuração hepática, todos eles têm ativação muitas vezes de mTOR, que é a via metabólica para a sinalização proteica. Então, não tem necessidade de você fazer um combinado que vai aumentar a dose, vai aumentar a depuração renal, se você precisa primeiro entender qual é o efeito de cada um deles no teu corpo, entende? Acho que sim. Existe uma combinação que eu não gosto, principalmente a combinação de nutracêuticos e suplementos que ativam a mesma via metabólica. Não tem por que você caminhar com 10 carros na mesma rodovia para o mesmo objetivo. Vai com um só primeiro. E aí você vai experimentando. Você vai, isso aqui fez muito bem para mim, continua. Será que dá para a gente colocar alguma coisa que vai fazer um efeito sinérgico? Ótimo. Mas tem que tomar cuidado com essa banalização do uso concomitante de várias substâncias. Eu acho que isso é prejudicial à saúde. Porque a gente tem que lembrar que tem metabolização hepática, metabolização renal. Daí você vai lá, faz um exame, haste e alto estão lá no teto. Por quê? Porque o fígado, ele é um só. E ele está metabolizando várias substâncias. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E isso é bem comum, tá? Você pega exame de paciente que está fazendo polissuplementando, as enzimas hepáticas elas dão um pouquinho alteradas. Antes das meninas continuarem, vitamina C. Né? Vitamina C tem aquelas apresentações de 1 grama. É necessário tudo aquilo? Na realidade, aquele 1 grama não é absorvido, né? Sim, exatamente. Não é absorvido. A dose mínima, assim, que a gente recomenda de vitamina C é 300 miligramas, tá? Para absorção. Aquele tablete lá, ele não vai absorver, ele vai absorver uns 100, 200 miligramas, mais ou menos. Inclusive, daí esse excesso pode trazer um prejuízo, né? Pode, diarreia, nesse caso. Se você tomar 2 tabletes de uma vez, não necessitando, dá uma diarreiazinha às vezes. Então, eu gosto sempre da vitamina C em doses individualizadas, na dose estável, entende? Porque a vitamina C, ela é um suplemento muito bacana. Tem várias aplicabilidades. Então, tem aplicabilidade para imunidade, pele e tal. Só que a raiz da substância, ela é uma raiz que tem muita incidência por radicais livres. Então, ela oxida muito rápido, ela perde estabilidade. Então, você tem que escolher primeiro uma forma de vitamina C que vai ser estável para aquela pessoa consumir. Então, também é importante observar isso, né? E cabe ao farmacêutico também orientar, né? Até que ponto, claro, ele não vai orientar que, né? Lógico, vai deixar de vender algumas coisas, mas ele tem que ser honesto com o paciente também, né? Então, assim, até que ponto realmente aquele medicamento, medicamento não, suplemento, né? Até que ponto, porque são coisas diferentes, até que ponto aquele suplemento realmente ele é necessário, né? Aquela dosagem vai fazer sentido. Necessária. Renato, eu sempre gosto de dar esse exemplo, tá? E eu sempre falei isso na farmácia. O pessoal fala que na farmácia a gente gosta muito de
de vender suplementação. Eu procuro treinar as pessoas, hoje uma das minhas funções é treinar as pessoas para que elas façam uma venda consultiva dos suplementos. Adianta você tomar vitamina C gripado? Não adianta, gente. Você tem que fazer um planejamento dependendo da tua exposição à variação viral, inverno, a variação climática, essa época do ano em específico, né? Você olha, a UPA tá cheia, qualquer pessoa que você conheça tá com gripe. Então, como eu faço Renato? Eu, Renato, sou asmático com uma incidência de asma para bronquite. Eu posso encarar essa estação do ano como qualquer outra pessoa? Não. Eu preciso me vacinar. Então, eu tenho que estar em dia com as vacinas, as pneumos, né? 23, pneumo 13 e a pneumo 20 agora. Eu preciso tomar vacina do H1N1. Eu preciso estar vacinado para o Covid. Opa, fiz o que estava ao meu alcance no que diz respeito à imunização. Tem algum suplemento que eu possa utilizar para fazer um reforço imunológico? Tem. Eu sempre falo do Wellmune, que é uma beta-glucana padronizada. Se você associa com própolis, se você associa com vitamina C, com zinco, você treina o teu sistema imunológico para ser mais eficiente. Porque a beta-glucana, ela é amplamente estudada como uma sinalizadora de células do sistema imune. Então, ela sinaliza para que eles sejam melhores empregados no nosso corpo. Pronto, você está, de certa forma, protegido. Mas olha só, eu não fiquei só dependente disso ou daquilo. Primeiro a gente tem que fazer o básico, para depois a gente fazer o plus. Suplementação é plus, não é o básico. Então eu vejo que pessoas não tomam vacina para tomar suplemento. Está errado? Na minha concepção, está errado. Uma coisa, ela complementa a outra, não substitui. Legal. Acho que por isso que é importante, assim, orientar as pessoas a não se automedicarem com o suplemento, né? Procurar alguém para dizer realmente o que é que vai fazer efeito para ela naquela situação. Exatamente, mas sabe que o consumo de suplementos, ele é popular. Por quê? Porque ele não é muito regulamentado. Não tem uma regulamentação técnica muito específica sobre quais profissionais podem dizer sobre isso ou sobre aquilo. É óbvio que quando a gente fala em promoção de saúde, o farmacêutico é autorizado a falar, mas não tem quem não é desautorizado a falar. Então você vê muito influencer falando sobre suplementação. Então vamos pegar a influencer que estava em alta agora nos últimos dias no que diz respeito a jogos de azar. Ela também fala sobre suplementação. Entendeu? Qual é o nível de conhecimento que ela tem para falar sobre isso? Nenhum. E aí a gente começa a vulgarizar algo que pode ser muito benéfico à saúde. Por isso que existem médicos, por exemplo, quando você fala de suplemento, ele já se assusta. Fala, não, pelo amor de Deus, não quero falar sobre isso aqui não serve para nada. Mas eu até entendo esses profissionais porque eles estão sendo informados através de uma informação desqualificada. Então o meu trabalho como farmacêutico também é informar os profissionais bons de que existe sim benefício na suplementação. Mas quando a gente faz tudo primeiro bem feito, para depois usar uma cereja e decorar o bolo, entende? Então é basicamente isso. A gente fala muito de suplementação para idoso. Faz sentido? Faz sentido. Mas adianta eu suplementar um idoso para que ele tenha melhor qualidade muscular se ele está descompensado na pressão, se ele tem quadros de labirintite descompensadas. Ou seja, não adianta ele ter força muscular e cair por outras doenças prévias, maltratadas. Um diabetes maltratado, mal equilibrado, que pode gerar desmaio, que pode gerar hipoglicemia, hiperglicemia, quando mal tratado, né? Que gera hipo, que às vezes ele está mal orientado. Então, adianta suplementar? Não, primeiro a gente tem que fazer o básico. Primeiro ele tem que estar bem tratado do diabetes. Como é que a gente pode potencializar a vida dele, a qualidade de vida dele sendo diabético estável? E aí sim a gente entra com suplementação. Eu gosto muito de organizar o raciocínio. Porque senão a gente confunde e acha que suplemento é a cura de tudo. Não é. E por isso a importância também de você olhar o paciente como um todo, né? E verificar se ele tem doença de base, né? Como você já falou, se ele, né? O que realmente ele precisa, né? E o que realmente vai fazer efeito, né? A ponto de que, né, não também exista uma suplementação exagerada a ponto de poder trazer um prejuízo, né? Então é importante observar isso. Ou o que a gente diz que é o xixi caro, né? Quer dizer, você toma tudo, mas não sabe se está fazendo efeito. Por isso eu não gosto de... Você tinha dito sobre muitas substâncias na suplementação. Eu não gosto de indicar várias substâncias para a pessoa suplementar porque eu não sei o que está fazendo efeito. Então a gente tem que escalonar.
Opa, tá fazendo efeito? Vamos entender o que tem sinergia com isso aqui? Opa, aí a gente consegue começar a construir algo personalizado para aquele ser humano. E aí sim que ele tem resultado em qualidade de vida. Aí. E agora? É porque é como se fosse tipo um medicamento, um psicotrópico. Se você vê que não faz efeito, você tem a opção de trocar por algo, não é? Então, eu acho que, tipo, você tem que prestar muita atenção no seu quadro e como esse suplemento está te afetando para ver se ele realmente vai te ajudar. E eu acho isso muito legal. É uma área que eu me interesso. Tô adorando essa conversa. Suplementação é muito interessante. Eu entendi a sua comparação, a sua analogia com os medicamentos psicotrópicos. Como farmacêutico, eu vou fazer um alerta para as pessoas que usam medicamentos psicotrópicos, principalmente quando eles estão em início de tratamento. Os primeiros 40 dias é igual entrar no mar. Você vai ser jogado para fora. O teu corpo não vai querer aquela substância te promovendo efeitos terapêuticos. Então, a suplementação é mais suave que isso, né? Você demora para perceber o efeito, assim como nos medicamentos psicotrópicos. Mas os medicamentos psicotrópicos, você tem efeitos colaterais muito intensos no começo do uso. É uma comparação que a gente tem que tomar muito cuidado para as pessoas não acreditarem que é a mesma coisa. Né? De forma alguma. Mas dá para a gente comparar com o tempo de necessidade para a gente observar efeitos terapêuticos. Sim, acho que essa é uma... Não, eu não estou tentando comparar. De forma alguma é comparável Até porque o tipo de coisa. Eu não me lembro agora de cabeça nenhum suplemento que rompa a barreira hematocefálica, né? Acho que Sou eu não apenas conheço. uma estudante do terceiro período. Não, mas é assim mesmo, né? A gente precisa dialogar e estar aqui conversando com, né, uma pessoa especialista para a gente também conseguir entender. Mas eu entendi também o que ela falou, e eu acho que realmente, né, Renato, eu acho que É mais sobre a eficácia do tratamento. É o tempo que você conclusão precisa foi esperar para entender Sim. se aquilo faz sentido para você ou não. Isso. Medicamento psicotrópico você começa a usar, ele vai fazer o efeito terapêutico daqui uns 20, 40 dias. Depois de você Mas- passar por todos os estágios. Mas nesse período Isso. você tem muito efeito colateral. Sim. Você tem que firmar ali. Eu costumo dizer para os pacientes que eu atendo, você tem que firmar o pulso. Você está entrando no mar, vem onda quebrando. Suplemento leva 30 a 40 dias para fazer efeito, mas você não tem nenhum efeito colateral que vai te falar, não quero usar isso aqui. Entende? Mas realmente, né, eu sou uma pessoa que volta e meia eu comprava, vou colocar desse jeito, eu comprava, né, os multivitamínicos, os suplementos. Mas assim, eu sou uma pessoa que, e eu acho que a maioria das pessoas é assim, né, eu não sou muito persistente. Então, se eu não vejo melhorias, eu abandono rápido. Então, esse é o ponto. Exatamente, né? Precisa ter um pouquinho de paciência. Tem que ter mais paciência. Até uns 60 dias. Aí eu tenho um medicamento, um nutracêutico que a gente vende muito para emagrecer. Mas muito, é bem popular, chama Morosil. Morosil, ele não tem uma aplicabilidade para emagrecimento só, né? O Morosil, ele trabalha... Até porque ele não pode ter indicação terapêutica, né? Exato. Mas a gente... Sim. Em linhas gerais, fala emagrecimento, mas ele ajuda na metabolização das células de gordura, tá? Então, ele leva um tempo para fazer com que o corpo otimize esse processo. E aí, depois de 90 dias, existe uma diminuição muito grande da gordura encremeada ali no ser humano, visceral e coisas do gênero. Então, é um produto que funciona muito bem, mas ele precisa de uns 90 dias para você começar a entender e ver os benefícios dele no teu dia. É que normalmente as pessoas abandonam suplementação porque não têm mesmo a paciência de esperar esse tempo para começar a agir no sistema. Porque normalmente a pessoa vai atrás de suplemento pensando que é uma coisa instantânea, que vai curar do dia pra noite, tá ligado? E tem os instantâneos, né? Vamos colocar aqui os corredores. O cara tá lá correndo uma meia maratona. Ele pega um carbo, que é um suplemento, carbogel, ele vai dar um aporte muito grande de energia para aquele momento. Então tem. Mas você precisa entender aquilo que você vai consumir. Por isso que precisa ser bem explicado. Não pode ser um influenciador dizendo para você, toma isso aqui que vai te fazer bem. Calma. Para que você precisa? Qual é o nosso plano terapêutico? E a gente vai chegar a isso aqui. Se nesse momento a gente não chegar nisso aqui, tem que parar de usar porque não faz sentido para você. Fazendo tipo a mesma analogia que a Mirella fez do psicotrópico, se você não acompanha com um profissional, você, tipo, né, os medicamentos demoram para fazer efeito, aí você acaba desistindo porque
tipo, você tá fazendo tratamento para depressão, continua triste, aí você desiste e não consegue se curar direito. Aí eu acho que é a mesma coisa a suplementação. Precisa de acompanhamento. Na realidade, gente, quando nós precisamos falar de saúde aqui, precisa de acompanhamento. Sim. Não vamos falar de psicotrópico, vamos falar de coisa mais simples. Vocês estão falando de coisa muito pesada. É complexo. A gente, para errar feio aqui, é muito rápido. Vamos falar de alimentação. A gente quer começar a comer bem e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Procurar na internet. Quando a primeira coisa que a gente deveria fazer é procurar um nutricionista. Ser acompanhado por um nutricionista para que ele oriente os passos e as inserções e as retiradas da nossa rotina. Então, eu normalmente vejo as pessoas fazendo dieta assim. Eu falo de nutricionista porque eu sou casado com uma farmacêutica / nutricionista. E aí eu tô numa fase que eu tô com o colesterol muito alto mesmo. O cardiologista falou que eu preciso mudar a minha vida e eu estou mudando. Tomando estatina, fazendo atividade física e eu preciso melhorar a minha dieta. O Renato, cortar tudo. Não, vamos cortar tudo, não vou mais comer gordura, pelo amor de Deus. E minha esposa, que é nutri, falou, Renato, vamos com calma. Vamos organizar a sua alimentação, vamos organizar os grupos que você come, vamos entender o que é excesso na tua alimentação. Aí a gente primeiro melhora qualitativamente a tua alimentação. Daí a gente corta aquilo que precisa ser cortado e daí a gente melhora quantitativamente a tua alimentação. Você acha que sozinho eu ia conseguir fazer isso? Por isso que é importante ter o acompanhamento de um profissional qualificado. Então, para tudo a gente tem profissionais qualificados. A gente precisa só se ladear de bons profissionais e confiar. E parar de cair no papo dos blogueiros, né? Porque o blogueiro ele tem um único interesse, que é a venda. E não o interesse do resultado em saúde, do seu resultado em saúde. É o ganhar dinheiro, né? Exato. É isso aí. E na verdade a gente entra numa seara, e até considerando, né, isso que as meninas acabaram de falar, é como se fosse realmente um medicamento, né? Mas para minha vizinha fez efeito, né? Então, a fulana tomou, deu certo, então você vai tomar, vai dar certo. E não, daí a gente entra exatamente naquilo que você falou, né? Que é necessário que seja conhecido o perfil daquele paciente, né? Que seja feita uma anamnese, que tenha um acompanhamento por um profissional, exatamente para quê? Para que seja utilizado aquilo que realmente é de necessidade dele, né? Exato. Exatamente, para não se entrar numa bola de neve, muitas vezes você vai gastar, né? Porque a gente sabe que tem suplementos que são caríssimos. São caríssimos, né? são caros. O suplemento bom, outra coisa, suplemento bom não é barato. Porque ele precisa ter, ele precisa existir um tratamento prévio daquela substância para que ela tenha alto grau de pureza, para que ela tenha alto grau de concentração. Então, tem que tomar cuidado com coisa muito baratinha. Estou dizendo que tudo é caro? Não. Estou dizendo que o barato sai caro. No que diz respeito à suplementação, a gente pode pegar o ômega 3. O ômega 3 barato não tem qualidade, é peixe de cativeiro, tem contaminação por metal pesado e ele não vai fazer bem para a sua saúde. Então o ômega 3 é um suplemento que, para ser bom, ele tem que custar um pouco mais caro. Porque o peixe tem que vir da água fria, da Noruega é o melhor peixe, ele precisa ter ausência de metais pesados, precisa ter uma concentração alta de EPA e DHA. Uma qualidade, né? Se eu preciso de tudo isso, não tem como ser barato. Sim. Entende? E aí também não adianta comprar, né, um produto, um suplemento extremamente caro também se não é a minha necessidade, né? Exato, pra quê? Tu tem o colesterol bom, extremamente bom, não tem colesterol alto, não tem histórico familiar, viu? Não tá gestando, tem uma memória boa. Pra quê? É isso. Entendeu? Só pra tomar? Vem muito nessa questão de, tipo, você fala dos influenciadores, né? Que fala, tipo, toma esse suplemento que você vai emagrecer. E, tipo, geralmente esse suplemento tem uma coisa que vai fazer efeito numa parte das pessoas e aquelas que não faz efeito vai achar que, tipo, o problema tá nelas. Aí pode vir toda aquela questão de autoestima e tal, a pessoa sentir que o problema tá nela e não no... Que, nada tipo, pra mim funciona. que, tipo, aquele produto... Não que, tipo, ela não vê o problema que aquele produto não é o ideal pra ela. Sim. Aí vem toda essa Exato, questão também aí, de autoestima. Isso aí é a mesma coisa que você adotar aquilo que serve pro outro pra si, entendeu? O que o outro faz não me faz feliz, necessariamente. E não me faz bem, entendeu? Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio na nossa vida como um todo. Mas eu gostaria de repetir. Suplementação é uma parte importante na promoção da qualidade de vida. Mas não é para todo mundo. Não é de qualquer jeito. Precisa ser supra
Então, tudo tem que estar bem feito antes para a gente enquadrar um suplemento, entendeu? Aí sim a gente vai ter qualidade de vida. Se o objetivo é qualidade de vida, né? Se o objetivo é uma muleta, daí tem muita gente que usa suplementação para muleta, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um passo a passo bem feito. Isso aí. Na verdade, é um assunto bem interessante. Até eu tenho que falar que eu não conheço muito, né? Eu conheço pouco, realmente, aquilo que eu já comentei, né? Desde o início, assim, já comprei vários suplementos, mas nunca fui muito persistente. Então, né, a gente acaba arcando também com os prejuízos disso, né? Então, realmente, a gente precisa, né, entender que existe um tempo, né? Que existe uma situação específica para você, né? Um suplemento específico para você. Mas é muito legal essa tua fala, Renato, porque assim como as meninas estão aqui, né, existem outros, né, estudantes que também irão escutar, né, irão assistir esse videocast, e é importante a gente falar que é uma área diferente, né, então, é mais uma área de atuação do farmacêutico, né, claro, dentro da farmácia de dispensação ou não, né, mas assim, que é mais uma área, né, que realmente precisa de profissionais que se especializem, que estudem, que estejam dispostos aí a aprender para ajudar o paciente. Né? E tem que gostar bastante de bioquímica, tá? Porque é basicamente 100% do estudo é bioquímica. Qual é a via metabólica de ação? É bem complexo. E é aquilo, né, que eles vão ver aqui, que muitas vezes vão falar assim, mas para que eu vou usar isso? Né? Daí lá na frente verifica, né? É bem nisso. Eu quero tomar whey protein, mas por que o whey protein faz bem para o nosso organismo? Onde ele funciona? Em qual via metabólica ele é ativado? Nosso corpo usa o whey protein para quê? Aqueles aminoácidos vão parar onde? Tudo é bioquímica. Precisa entender, né? Até para poder explicar para o paciente. Exatamente. Né? Meninas, mais alguém? Fazer mais alguma pergunta para a gente finalizar? Você já falou, né? Mas eu acho que é mesmo muito importante o farmacêutico também saber esse tipo de coisa, porque geralmente está mais ligada aos nutricionistas, o pessoal que faz academia, tipo, os personal trainer e tal, que chega lá uma pessoa que vai na academia e indica, tipo, toma esse suplemento que você vai ganhar massa, não sei o quê. Mas eu acho que todos os profissionais da saúde deveriam saber pelo menos um pouco sobre o assunto. Principalmente depois da pandemia. Por que isso? Porque é uma necessidade coletiva e social por qualidade de vida. A pandemia do Covid, em que pese ter sido um marco triste nas nossas vidas, foi um marco social muito grande. As pessoas não querem mais viver como viviam antes. E eu estou falando como se isso tivesse acontecido ontem, mas aconteceu há pelo menos 3 anos. Então, muito tempo já se passou e as pessoas ainda querem e ainda buscam qualidade de vida. Então, vocês podem observar que cada vez mais pessoas estão buscando atividade física, buscando cuidar da alimentação e buscando utilizar a suplementação. Então, o farmacêutico precisa entender esse movimento social e precisa se encaixar nesse movimento social. Porque é nos movimentos sociais em que as oportunidades aparecem. Oportunidades de emprego, oportunidades de empregar conhecimento, oportunidades de destaque. Isso mesmo. Renato, agradeço mais uma vez a tua presença aqui. É um prazer conversar com você. A gente, né, vê que quando você conversa, você tem paixão realmente pelo que você faz, né? Então, voltamos a falar, né? Saiu daqui, então a gente fica muito orgulhoso, né, em verificar que você está tão bem e que realmente, né, está sempre disposto a ajudar, a orientar e a conversar, né? E trazer de uma maneira leve, uma maneira simples, né? Uma área aí de grande importância que cada vez está crescendo mais, porque as pessoas querem melhorar a sua qualidade de vida. A gente sabe que, conforme você já falou, a suplementação é importante para o idoso. A gente sabe que está aumentando, né, a expectativa de vida. Então, cada vez mais idosos, né? A nossa população está envelhecendo, menos crianças, mais idosos. Então, é uma área importante para o farmacêutico, né? É uma área de destaque na promoção da saúde. E eu disse e repito, é uma área em que nós não vamos competir com nenhum outro profissional, porque é uma área que é livre para nós atuarmos. É uma área que ela precisa do farmacêutico. Então, cabe ao farmacêutico estudar. Isso aí. Maria, Mirella, muito prazer ficar aqui com vocês. Mábila, muito prazer conversar aqui com vocês. Foi, né, muito adequado e muito importante essa nossa fala. Agradeço mais uma vez, Renato. Tamo junto. Finalizamos aqui mais um PharmaCast. Tudo de bom. Um abraço.